aí que vocês já viram que eu vou falar sobre a importância do Consolador prometido, né, hoje e sempre em nossas vidas. Então, agora, nesse momento que a gente está vivendo, é um momento precioso, né? Por causa da nossa etapa evolutiva do planeta. Aí a gente vê assim que de repente nós fomos sacudidos, né? Aparentemente por algo inesperado, né? Porque nós tínhamos notícias e temores de que talvez existisse uma terceira guerra mundial, né? Que causaria muita destruição. Mas a gente sabe, né, que o nosso governador Jesus, atento e amoroso, ele conseguiu para nós uma moratória, não é isso? E que a gente então tem que aproveitar ao máximo. Então, nesse momento, a gente está vendo que, aparentemente, como eu disse, tudo parou, né? O homem teve que desacelerar a sua marcha desenfreada em relação a tudo. Mas a gente vê, assim, que o planeta, né, segundo as pesquisas que estão trazendo para nós, sentiu essa mudança. A atmosfera está menos densa, já se consegue ver os rios se recuperando. Dizem que até o canal de Veneza está sendo visto, né? No Himalaia, algumas cidades da Índia estão vendo, né? Então, a Terra visivelmente está se recompondo. Essa é a nossa descrição da parte física. E no plano espiritual já existem também mudanças, né? Que são relatos de espíritos amigos, né? Está acontecendo não só aqui conosco espíritas, mas de um modo geral todos os segmentos religiosos que aproveitaram, né, esse momento, né, de paralisação para fazer uma coisa muito importante: orar. Né? Então, aqui mesmo na cidade, a gente vê que tem vários grupos de oração em vários horários, né? Então, que nós também participamos com fé, né? Como então é importante a gente fazer essa reflexão sobre a atitude do ser humano em relação ao mundo que nós estamos vendo, né, agora. Então, nesse momento é um alerta divino, uma chamada de conscientização, né? E a maioria de nós que estamos isolados temos que aproveitar, porque na realidade nós temos muita oportunidade, né, de nos conectarmos com todos no planeta. Olhem só, nós, no caso aqui, né, e outras casas espíritas estão aproveitando, né, não deixando de estarem unidas, de trazer o conhecimento, aproveitar a tecnologia, né, que Deus nos deixou, né, é uma parada, mas com ferramentas para que a gente continue essa busca do crescimento espiritual, né? Então a gente sabe, na realidade, que esse momento é para que a gente se situe no mundo, né? Entender que chegou o momento que não podemos mais deixar passar, né, a oportunidade de vivenciar no nosso dia a dia o caminho que Jesus traçou para nós. Então, somente através desse caminho é que a gente vai conseguir crescer espiritualmente. E a gente sabe que esse é o nosso objetivo de estarmos reencarnados. A gente pode estudar, trabalhar lá na espiritualidade, né? Que é a nossa verdadeira pátria, né? Até crescer um pouco espiritualmente, mas nós precisamos reencarnar para mostrar o que a gente já conseguiu de conhecimento, de crescimento, e tendo a oportunidade também, né? De aqui, na vivência, na nossa reencarnação, crescer, desde que a gente siga o caminho que Jesus traçou para nós. Então, a gente vai lembrar que, né, dos ensinamentos que Jesus trouxe, né, e que se nós conseguirmos segui-lo, nós vamos atingir esse objetivo nosso, crescimento espiritual, né, que é a chave desse crescimento espiritual, a gente sabe que está na máxima em que Jesus deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu repito, essa é a chave do crescimento espiritual. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, com a parada de algumas atividades, a gente tem tempo de estudar, de se aprofundar no conhecimento desse caminho, mas uma coisa que é muito importante a gente lembrar e frisar, né? Não basta só entesourar conhecimento. Lá no livro, né, Recados do Meu Coração, Bezerra de Menezes deixou bem claro, né, que a gente
escrito por Zé Carlos de Lucas, né? Que a gente não pode deixar, né, de entender que é a hora já de colocar em prática. Porque para nós o tempo urge, né? Temos que nos apressar para executar esse caminho, não só com palavras, mas principalmente com atos, né? Nós temos que lembrar que nós somos trabalhadores da última hora. Mas isso não é motivo de orgulho, a gente sabe, né? Por quê? Nós já fomos chamados a tantas outras reencarnações e que a gente não aproveitou essa chamada e estamos aqui, ainda num planeta de provas e expiações, né? Porque se a gente já tivesse, né, entendido essa chamada, já não estaríamos mais aqui. E segundo o Haroldo Dutra Dias, ele disse que a gente deve ter mais ou menos já vivido umas 300 reencarnações. Mas a gente sabe que nós estamos progredindo. Lentamente estamos progredindo. Porque a lei do progresso, ela nos empurra para frente. A gente tem que lembrar o seguinte, já pertencemos ao mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, é caminho da regeneração. Então, essa caminhada está indo para frente. Como eu disse, a lei do progresso nos empurra. Mas esse momento é importante para nós, para que a gente faça uma reflexão, que se ocorrem essas mudanças significativas, já ocorrem no comportamento do homem. Se a gente parar assim, para pensar umas décadas atrás, a gente não via as movimentações que nós estamos vendo agora. Nós vamos ver pessoas preocupadas com pessoas que têm que ser assistidas, pessoas que moram na rua, que não têm como vamos dizer, se vestir, como se alimentar, né? Então a gente vê movimentos para ajudar moradores de rua, para eles terem alimento, para se agasalhar. Agora mesmo, no mundo inteiro, a gente sabe que há muita movimentação nesse sentido. E uns anos atrás, as pessoas não se importavam com isso, né? E então, essa mobilização, a gente sabe que está acontecendo no mundo todo. E a gente pode dizer a mesma coisa, a conscientização da preservação da natureza. Quando a gente viu o homem falar não poluir o rio, não desmatar, agora já começa essa conscientização. E o que eu acho muito bacana também, que nós já estamos encontrando vozes que estão falando pelo cuidado dos animais, né? A favor dos animais. Isso é evolução, né? E como eu disse, nós espíritas temos consciência que somos os trabalhadores da última hora. Mas ficar só com essa informação de nada vai valer para nós, né? Temos que agir, temos que prosseguir, né? Fazer a mudança necessária, ou seja, crescer espiritualmente. E a gente tem essa oportunidade de começar agora essa mudança, né? Porque a gente tem um caminho traçado por Jesus, com seu imenso amor, nos faz reviver seus ensinamentos através do quê? Da doutrina espírita. E ela é o consolador prometido por Jesus. A gente lembra que Jesus foi escolhido para ser o governador do planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, né? E que ele, desde sempre, se preocupou com o crescimento desse planeta. Então, aproximadamente 2.000 anos, Jesus esteve encarnado aqui para trazer esse caminho, para nos possibilitar chegar à perfeição relativa, perfeita só Deus. Mas tem muita gente que diz, Jesus falou, sede perfeitos como vosso Pai. Vamos parar para pensar, qual é o parâmetro que Jesus teria naquele momento? Só Deus. Nós temos outro parâmetro, que é o próprio Jesus, né? Então, é ele que é o nosso guia e modelo. Sabemos que ele levou aproximadamente 1.000 anos para poder encarnar num corpo pesado como o nosso, né? E apenas em 3 anos de messianato ele cumpriu todo o seu programa, né? Trouxe todo o seu ensinamento. Tem gente que diz, mas Jesus ficou tão pouco tempo, mas ele soube aproveitar todos os momentos, né? Às vezes, nesses 3 anos, passar todos os ensinamentos. Às vezes, por uso de parábolas, né? Que era uma metodologia dele, né? Assim, às vezes, algumas muito difíceis, mas com o propósito de fazer com que o homem ficasse preso à palavra, buscasse o entendimento, estudasse, né?
Então, aí, dando condições do homem usar a sua inteligência e captar a mensagem de Jesus, né? Mas a gente sabe que o homem não estava ainda preparado para isso, né? Não estava maduro o suficiente. Então, Jesus disse que mandaria o Consolador mais à frente, que traria todo o seu caminho muito mais bem explicado. E nós sabemos que a doutrina espírita é esse Consolador prometido. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente tem condições de exercer esse amor pregado pelo Mestre Jesus. É exercer um amor incondicional, né? O amor em ação é o que? É a caridade, que não olha quem e não espera recompensa, né? O André Luiz deixou bem claro isso pelo lápis psicográfico do Chico. Fazer a caridade e passar. Não esperar o agradecimento. E sem olhar a quem, né? Não temos condições de julgar as pessoas, né? Se elas merecem ser ajudadas ou não. Jesus chamou a nossa atenção. Não julgueis para não seres julgados. Então, a gente sabe que não tem condições de avaliar a necessidade do outro. Vou contar dois casos, né, que aconteceram com o Chico, que nos dá bem a visão sobre isso. O primeiro, Chico estava andando na rua, sozinho, e chegou perto dele um bêbado, pedindo dinheiro para fumar. Quero comprar cigarro. O Chico pegou e deu o dinheiro para ele. Aí as pessoas ao lado falaram, mas Chico, você nunca tem dinheiro, ele pediu para fumar e você deu. O Chico só respondeu, ele precisa. Bom, e aí a outra história é mais interessante, né? Porque o Chico estava andando sozinho na rua, chegou um rapaz bêbado, pediu dinheiro. O Chico pensou, não vou dar porque ele vai beber. Aí o Emmanuel chegou perto dele e falou, dá o dinheiro para ele. E o Chico falou, não, ele vai beber. E o Emmanuel repetiu, dá o dinheiro para ele. E o Chico teimou de novo. E aqui eu gosto, sempre que eu conto isso, eu faço um parênteses. Vamos lembrar que algumas vezes o Chico teimava com o Emmanuel, sabendo que ele ia levar pior, mas ele teimava. E a gente sabe que esse dia aqui foi um deles, porque ele continuou falando que não ia dar o dinheiro. Quando o Emmanuel falou mais ríspido, ele pegou, não discutiu, né? E ele, então, deu o dinheiro para o homem, e assim que o homem se afastou, o Emmanuel falou assim, esse aí precisa beber para ficar caído na rua, né? Para não ferir ninguém, para não fazer o mal. Então, baseado nessas duas histórias, a gente vai refletir, né? Como é que a gente pode julgar essa pessoa precisa ou não, se a gente tem que fazer a caridade naquele momento ou não? A gente tem que refletir o seguinte: temos que amar o próximo, não só aqueles que fazem parte da nossa família. Então, se aparecer alguém com necessidade, a gente tiver condições de ajudar, tiver o coração voltado para isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes ele não está ali à toa, né? É uma oportunidade que você tem de exercer a caridade, não é isso? Mas tem gente que acha que só deve ajudar aos parentes, né? Dar dedicação, amor aos parentes. E aí a gente pensa assim, e as pessoas que estão longe de nós, né? Que estão em situações muito difíceis, né? Não são nossos parentes, e a gente vai pensar assim, elas não importam? O que a gente vai dizer de pessoas que estão passando fome, frio, estão em guerra e vivendo em situação miserável, né? Que precisa da nossa ajuda? A gente vai falar que não se importa? Então, a gente tem que ver isso. Estando perto ou longe, a gente tem, tendo a oportunidade, devemos aproveitar para ajudar. Mas se for uma situação em que a pessoa esteja longe, numa guerra, você não pode efetivamente ir até lá, você pode fazer uma coisa preciosa, é uma oração. Com certeza, essa oração, essa vibração de amor vai chegar aonde você está pensando e vai trazer efeito. A gente sabe que toda oração tem uma resposta, né? Então, a gente não pode esquecer, né, de que nós precisamos
pensar numa maneira de aliviar o próximo, se não for efetivamente com coisas materiais, mas que seja através da oração, né? Eu estou me lembrando de uma advertência do Emmanuel que diz o seguinte: muitas vezes a gente deixa de ajudar alguém porque pensa assim, não vou ajudar, né, meu parente, o que que eu tenho com isso, né? Aí eles chamam atenção assim. Muitas vezes você não ajudou uma pessoa, porque não é seu parente, você desencarna ele também, chega lá na espiritualidade, um dá de cara para o outro e você fica assim, nossa, deixei de ajudar aquele irmão, mas ele foi meu pai, minha mãe, meu filho, e aí, como é que fica? Como é que a pessoa vai se sentir, né? É uma advertência que a gente não pode desprezar, a gente tem que pensar nessa possibilidade. Não é que a gente vai só ajudar a pessoa, vou ajudar porque pode ter sido meu parente. A gente tem que criar dentro de nós aquela vontade de ajudar as pessoas necessitadas. Eu vou contar para vocês uma história verídica que aconteceu há muitos anos, uma amiga da minha mãe, a Letícia. Ela era professora lá no Rio de Janeiro, né? Como professora, não ganhava muito, né? E então o marido foi embora, abriu um processo de litígio, e aí ali não estava só envolvendo bens materiais, mas tinha também a guarda da filha. Então ela estava um dia lá num ponto de ônibus, chorando demais, né? E a chuva caindo, né? De repente parou um carro. Um senhor olhou para ela e falou assim: escuta aqui, você é a Letícia? Ela falou: eu sou o pai da fulana, muito amiga dela. Então, vem cá, entra aqui no carro que eu vou te levar, porque está chovendo muito, vou te levar em casa. Aí ela entrou no carro, disfarçando que estava chorando, mas, né, ele tinha visto, aí ele perguntou o que estava acontecendo, aí ela desabou, né, chorou tudo que tinha que chorar, ele com calma esperou, depois perguntou a ela, o que está acontecendo? E aí ela explicou tudo, né? Depois que ela falou tudo que estava acontecendo, ele pediu para ela para ficar tranquila, né? Ele falou com ela que ele era advogado, né? E porque ela era amiga da sua filha, ele ia fazer o litígio para ela sem cobrar nada. E assim ele fez. E aí ela era espírita, né? Ele também e a amiga também, né? Então os três passavam aí juntos na Federação Espírita lá no Rio de Janeiro, né? E passaram aí toda semana, um dia lá da semana sempre juntos. E um belo dia veio uma psicografia para eles, né, dizendo que ele tinha sido o pai dela em outra reencarnação. E a gente sabe que o acaso não existe, né, não? E essa história, então, vem para confirmar, né, ou como outras tantas, a advertência do Emmanuel, né? Então, eu vou repetir, nem sempre é um reencontro, mas há possibilidade, né? Então, é bom frisar aqui que não vamos passar a ajudar as pessoas pensando, pode ter sido meu irmão ou meu pai. E a gente tem que entender que a gente tem que ajudar, seja quem for, né, na possibilidade que estão em nossas mãos, né? Sempre olhar para aqueles mais desvalidos, né? Outra coisa importante é lembrar que temos que ajudar na hora da necessidade do outro. Tem uma passagem muito, muito linda de Jesus com os apóstolos, já iam eles pregar em Jerusalém, e aí Pedro ia à frente, Jesus na retaguarda. E aí Jesus viu que um leproso estendeu a mão para Pedro, e Pedro fez um sinal como fosse para depois. Jesus chamou a atenção dele, pediu para ele esperar. Quando os dois emparelharam, Jesus disse: Pedro, aproveita a oportunidade que a providência divina está te dando agora. Na volta, você não sabe se vai ter esta mesma oportunidade. É interessante que Jesus, ele nunca obrigou ninguém a fazer nada. Ele mostrava o certo e deixava com que a pessoa exercesse seu livre-arbítrio, né? E aí Pedro não discutiu com Jesus, deu um pedaço de pão para o leproso e seguiram viagem. Quando estão voltando à tarde, estão andando assim, vão vendo lá embaixo, né, que dois homens estão fazendo uma cova na beira da estrada. Quando chegaram lá, era o leproso, né? Por isso que Jesus disse, talvez na volta não tenha oportunidade. E aí Pedro pôde ver que ele conseguiu ajudar, porque o pão tinha sido começado a ser comido pelo leproso,
né? Então, aí está uma grande lição dada por Jesus, que a gente tem que refletir bastante. E a gente nos faz pensar que a gente, às vezes, perde a oportunidade, né, que nos é dada a todo momento de fazer a caridade. A gente não pode esquecer, nós espíritas não podemos esquecer. Fora da caridade, não há salvação. Kardec deixou isso bem claro para nós, né? Então, a gente tem que estar atento a esses momentos que temos oportunidade de auxiliar aqueles que têm mais necessidade do que nós. Consultando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e ao mamon, quase no finalzinho do item 11, a gente vai encontrar o seguinte: não repilais o que se queixa com receio de que te engane, vai à origem do mal. Então, a gente não pode ficar pensando se aquela pessoa está falando que é verdade, se não é verdade. Ajuda primeiro, né? Já aconteceu isso no sinal comigo. Eu estava com uma amiga no carro, aí eu dei ajuda e a pessoa falou assim, mas você vai ajudar esse cara aí, ó. O tênis está novo, a roupa está nova, quer dizer, a pessoa só pode ser tá rota, que vai precisar de ajuda. Eu, com muita delicadeza, falei com ela, ó, eu não sei se há momentos atrás ela estava toda esfarrapada e eu quis dar, meu coração pediu, eu dei. Então, a gente não pode julgar, né? E tem gente que, além disso, chega, não dá ajuda e ainda fala, vai trabalhar, vagabundo. Numa situação que a gente está vivendo, essa crise econômica, então a gente sabe que as pessoas têm necessidade. Por isso que aqui no Evangelho está dizendo, não repilais, vai à origem do mal, ajuda. Primeiro ajuda, né? Depois vai ver se tem possibilidade de saber mais alguma coisa. Então, continuando aqui no Evangelho. Alivia primeiro e em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola, né? Então, em alguns casos, a gente tem que agir assim, a gente pode agir assim, né? Mas se a gente tiver no sinal, a pessoa pede, como é que você vai fazer questionamento, né? Então, você faz, ajuda ou não ajuda. Então, eu vi há pouco tempo no Face uma situação que vem bem de acordo com esse ensinamento aqui do Evangelho. É um rapaz, devia ter mais ou menos uns 20 anos, né? Contando muito emocionado, que ele estava na porta de um restaurante, e aí, num carro com um amigo, eles iam entrar num restaurante. Aí apareceu um jovem pedindo dinheiro, devia ter uns 14 anos. E aí ele falou assim: o senhor podia dar um dinheirinho para eu e meu irmão comermos? Aí eles olharam: cadê seu irmão? Ah, se vocês esperarem, eu vou buscá-lo. E demorou um bocado, mais de 20 minutos, e pensaram que o garoto não ia voltar mais. Aí o garoto voltou com o irmão. Então, os dois levaram os dois meninos lá para dentro, para o restaurante, deixaram eles comer à vontade. Diz que eles comeram muito. E, enquanto isso, foram conversando, saber a situação. Aí ficaram sabendo que lá na casa, né, que eles moram, estava a mãe que tinha sido abandonada pelo pai, tinha outros irmãos com muita necessidade, que estavam com fome, né? Então, eles resolveram ir até lá. Bom, aí no caminho, ficaram sabendo que o menino estava estudando com dificuldade, mas o sonho dele era manter a família, né? Então, quando eles chegaram lá, eles se assustaram com tanta miséria. E não tinham muito dinheiro, mas o que tinham, eles deixaram com eles para eles se alimentarem, né? E aí eles prometeram voltar, e voltaram. Levaram a família no outro dia num shopping, né? Eles compraram roupa, sapato, brinquedo, material escolar e levou a família toda para almoçar e passaram a cuidar dessa família. Mas esse relato foi feito com muita emoção. O jovem finalizou dizendo: olhem só, podemos ajudar com tão pouco. O problema é que ninguém se importa com o sofrimento do outro. E ele terminou falando assim: sou feliz porque consegui enxergar o quão pouco fazemos e o quanto podemos nos dispor a fazer. Linda história, né? Que isso aí para a gente é uma sacudida para nós, né? Então, no Evangelho, continuando, ele fala assim: alivia primeiro e depois se informa como podes ajudar. Foi o caso do menino, né? E ainda nesse item a gente vai encontrar a complementação. Derrama em torno de ti
os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Cheverus é o Bordel de 1861. Aqui que a gente entende, né, dessa citação que está no Evangelho, é que se a gente tem que saber distribuir a nossa riqueza. Não é só dando esmola, mas de preferência fazer a caridade dando dignidade, dando oportunidade de trabalho, de estudo. E eu não poderia deixar de falar de Dom Pedro II, né, gente? Ele fazia isso, ele pegava do seu bolso, não do governo, do seu bolso, da sua datação, e fazia a caridade. Ele não podia ver um jovem que não estivesse estudando, porque ele pegava aquele jovem, mandava para a Europa, custeava os estudos, trazia de volta e ainda empregavam, né? Então, uma vez eu estava fazendo palestra no União, estava falando exatamente isso, que eu fiz a palestra sobre Dom Pedro II em vários tempos, né? E aí, um senhor, depois que acabou a palestra, ele falou: aconteceu isso com meu tataravô. Ele foi entregar verduras lá no palácio, ele era um menino franzino, 17 anos. Dom Pedro chamou e perguntou: você está estudando? Ele falou: não, sou órfão. E aí tinha que trabalhar para se sustentar. Dom Pedro II pegou o menino, mandou ele para a Europa, ele estudou, voltou, ficou para essa região aqui, ele deu aula para muita gente assim conhecida aqui na área, né? Outra coisa que Dom Pedro fazia, ele foi o primeiro a pagar as pesquisas de Pasteur, né? O estudo de Carlos Gomes. Quando ele foi numa feira internacional e viu o telefone, né? Porque é uma coisa interessante, ele comprou 100 aparelhos, porque quando ele pegou o telefone e falou, esta coisa fala, né? Comprou 100 aparelhos e continuou custeando as pesquisas de Grambel. Então, ele fez exatamente isso, dar dignidade, ajudar com dignidade. Continuando o Evangelho, nesse mesmo capítulo, no item 13, diz assim, sendo o homem depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja dado em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso ao contrário, todas as vezes que dele resulta um bem para qualquer outra pessoa, né? A prova do rico, muitas vezes, ela é mais difícil, mais dura do que o pobre. Então, a gente tem que lembrar, nós somos usufrutuários dos bens, eles não nos pertencem, né? De uma hora para outra, elas podem ir embora. Por isso a gente vê grandes fortunas acabarem, né? E é interessante a gente lembrar aqui o seguinte, que quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Foi muito mal interpretado, porque muitos homens largaram de toda a sua riqueza e passaram a mendigar, sendo um peso para a sociedade. Porque eles não entenderam que pobre de espírito é ser humilde, né? E continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo aos que não têm. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório ao de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se pode executar. O espírito protetor da Cracóvia, em 1861. Então, olha só, o que a gente vê aqui? Que nós temos que agir de forma a não prejudicar a ninguém e não permitir que exista miséria por nosso mau comportamento, né? Então, ficou bem claro que nós devemos encarar a caridade exercendo o amor. Então, continuando nossa reflexão. Jesus nos conclama a amar ao próximo como a nós mesmos. Se a gente não se amar, como é que a gente vai amar o próximo? Fazendo melhor para nós, vamos fazer melhor para o outro. Então, o Haroldo Dutra exemplificou muito bem esse relato. Seguinte, ele contou que num avião, você está no avião, cai uma turbulência. Não, acontece uma turbulência. Vai cair aquelas máscaras de pressurização. O que eles mandam fazer? Primeiro colocar em você, para depois você auxiliar outro. E o Rossano Klinger disse o seguinte, numa das palestras que eu vi. Ele disse que há casos em que
Aconteceu isso, se encontra a mãe desencarnada do lado dos filhos com máscara. Então, está bem exemplificado que a gente tem que nos amar para amar o próximo. Então, a gente pode esclarecer que esse momento que estamos passando é precioso para nós. Podemos dar um salto evolutivo se realmente começarmos a olhar para o lado, para os outros que estão à nossa volta, não é isso? Percebemos que essa sacudida que estamos tendo, a paralisação efetiva de algumas atividades, nos colocaram dentro do lar, o nosso primeiro cadinho, onde estamos juntos, não é por acaso. Onde as mudanças devem acontecer. Emmanuel nos chama a atenção, caridade começa em casa. Sem críticas, mas uma pura constatação. Muitas vezes as pessoas saem de casa para fazer a caridade e no asilo, por exemplo. Isso é meritório, muito bom. Mas às vezes não dão a mínima atenção para os seus idosos. Sai, dão um tchau, volta, fica por isso mesmo, né? E eles ficam largadinhos lá num canto. Então, é muito importante a gente olhar pelos nossos idosos, né? E ter muita paciência com eles. Eu passei a minha vida escutando minha mãe contando as suas histórias de infância, que foi muito sofrida, né? E ela sempre contava a mesma coisa, a mesma coisa, e eu tinha paciência de escutar. Mas um dia eu a levei para ver o filme da vida do Chico. E lá ela viu a infância do Chico, e eu chamei a atenção. Né? Olha só como que o Chico foi a infância dele. E aí, pena que estava perto do desencarne dela, porque ela chegou à conclusão de que o Chico sofreu mais do que ela e ela nunca mais falou da sua infância, né? E outra coisa que eu também tenho, que eu vivenciei de paciência, foi a dona Ritinha, que era a mãe da minha cunhada lá no Rio. Todas as vezes que eu ia lá, que eu ia várias vezes, né? Ela sempre me chamava para conversar. Izinha, vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Eu já te contei como é que eu conheci o Manuel, meu marido? Gente, todas as vezes ela me chamava, contava a mesma história, ia ficar prestando atenção. Ela não mudava uma vírgula, né? E aí, ela não estava com Alzheimer, não. É que ela queria contar mesmo como foi a vida dela. E eu tinha assim, paciência de escutar, fingia que era novidade, mas se ela parasse num ponto, eu ia continuar, porque eu sabia tudinho, né? Então, a gente tem que entender, temos que ter paciência. Tem pessoas que já não querem o convívio dos pais, porque eles se sujam todos, né? Comendo na mesa, que eles tropeçam, né? Já não é a mesma coisa. Gente, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Então, a gente tem que ter muita paciência. Isso também é muito importante, né? Esse é um exercício do amor incondicional. Esse é o momento que a gente está vivendo de reconstrução, de a luta para a nossa modificação. Nós espíritas, repito, temos uma diretriz para nos ajudar na caminhada. A doutrina espírita, que, como já disse, é o consolador prometido por Jesus. E ela nos mostra o quê? Somos imortais, né? Ninguém morre. A doutrina espírita veio matar a morte, né? Portanto, nunca vamos perder ninguém. Temos várias possibilidades de nos reencontrar. É uma separação momentânea, né? A gente pode se encontrar todos os dias, quem sabe, a gente dormindo, né? A gente ligado ao cordão de prata, podemos ir lá rever os nossos queridos. Podemos nos reencontrar na próxima reencarnação ou quando desencarnarmos, eles estarão lá. Então, temos várias possibilidades de nos rever, né? Então, o conhecimento da imortalidade da alma é muito importante. Se a gente sabe disso, a gente provavelmente não buscará a porta do suicídio, né? E a gente sabe que esse flagelo está acontecendo demais. O Haroldo Dutra disse que a cada 4 segundos uma pessoa se suicida no mundo. E aí ele teve até curiosidade de saber por que a Joana de Ângeles escreveu aquele tratado psicológico. E depois ele vai encontrar a resposta lá no final das obras póstumas, porque Kardec disse que nesse momento de transição não seria muita loucura e suicídio, inclusive de crianças. Porque a gente esperava que fosse tsunamis, vulcões, né? E aí Kardec deixou bem claro que seria loucura e suicídio, né? Então, outra coisa que a doutrina espírita nos consola, quando ela nos mostra a lei da reencarnação, né?
que a gente passa muito sofrimento, umas tribulações, às vezes não entendemos por quê. Nós não vamos questionar Deus, porque senão, aonde que está a fé inabalável nossa, né? Mas aí a gente vê o seguinte, se a gente está passando aquele determinado sofrimento, é para o nosso bem. Porque Deus só vai deixar acontecer o que é melhor. A gente faz uma programação da reencarnação. Nós estamos num planeta de provas e expiações, então a grande maioria de nós está na prova. E então a gente programa, é claro que não, quando a gente vai programar, tem um espírito superior a nos ajudar, mas nesse planejamento a gente pode dar ênfase em alguma coisa que a gente acha, uma imperfeição qualquer que tenha, que a gente acha que seja prioridade a gente melhorar, né? Então, vamos passar aquela tribulação para a gente crescer, para a gente pegar o caminho que Jesus traçou para nós e conseguir, com entendimento, fazer diferente. Então, a gente cresce, né? Quem questiona Deus não tem fé inabalável, né? A doutrina espírita também nos dá as ferramentas para que a gente possa começar, né, a nos modificar. Ela nos ensina a importância do perdão. Gente, é muito importante. E o auto-perdão? Muitas vezes as pessoas conseguem perdoar os outros, mas não conseguem se perdoar. Então a pessoa tem que ter o entendimento seguinte: quando eu cometi o erro, eu não tinha consciência, eu era ignorante, não entendia que estava errado. Então a gente tem que se perdoar. Agora, como já adverte a Joana de Anjos, depois que você ficar sabendo que está errado, aí você já não pode mais fazer isso, né? E aí é outra coisa que a gente tem que comentar também sobre perdão, que é interessante, né? Entender que você perdoa quando você não deseja mal para aquela pessoa, não tem ódio, não tem raiva, né? Quando precisar de você, você vai ajudá-la. Isso é da outra face, né? Então, Jesus nos pediu para dar, não nos pediu para dar literalmente outra face. Nós vamos agir assim como nós acabamos de falar, né? Inclusive está no Evangelho. Você não pode colocar um inimigo junto a você à mesa, porque isso é hipocrisia, né? Mas é interessante que uma vez me perguntaram, diz, Rita, deixa eu te perguntar um negócio. Eu já perdoei uma pessoa que me fez mal, um mal. Mas toda vez que eu olho para aquela pessoa, eu lembro, né? Aí eu respondi, porque eu tinha visto lá no Divaldo, né? Que se você não tem raiva da pessoa, tudo bem. Você tem memória. Você vai bater com os olhos nela e vai lembrar. Mas se você não tem aquele sentimento de raiva, é porque você perdoou, né? Então, vamos alencar ferramentas, né? Que a doutrina espírita também nos dá, além do perdão, a gente tem que saber tolerar, ter paciência, indulgência, compaixão. A gente não pode ser orgulhoso, nem também egoísta, né? Nosso amor tem que ser amplo e restrito, né? Então, aí estão as reflexões que devemos fazer nesse momento, mas que elas não fiquem só no comentário, né? André Luiz, através do lápis psicográfico do Chico, deixou bem claro que a gente deve ter a postura não de comentarista, e sim arregaçar as mangas e agir. É isso que Deus espera de nós, nesse momento, né, em que aparentemente estamos parados. Mesmo em casa podemos fazer, né, tantas coisas em relação ao próximo, né? E não esquecer que nossos próximos, mais próximos somos nós. Portanto, temos que utilizar os ensinamentos da doutrina para a gente crescer espiritualmente, né? Em seguida, vamos agir de acordo com os ensinamentos de Jesus para aqueles que habitam o nosso lar, né? Nosso reduto de amor, né? A gente, em relação às outras pessoas, a gente também pode fazer muita coisa, né? Nesse momento, Deus nos deixou, como eu falei ainda há pouco, né? Com a tecnologia, com essa ferramenta em mãos, estamos onde nós não estamos fisicamente juntos, mas estamos em pensamento e coração juntos nesse momento, né? Agora a gente está aproveitando, né? E a gente pode fazer tanta coisa, mandar mensagem, telefonar para as pessoas que estão sozinhas, desanimadas. Tem pessoas que estão fazendo roupinha de agasalho, de crochê, de tricô para criança, para adulto, né? Montando cestas básicas, entregando, participando de campanha de doação, né? Então a gente não pode esquecer o que é primordial, tá?
Orar uns pelos outros, como nos recomendou Tiago. Orar por todos à nossa volta, por todos os irmãos, filhos do mesmo Pai, principalmente aqueles que estão mais necessitados do que nós, né? Orar pelos inimigos, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento especial, né? Vamos plantar as sementinhas de amor, sendo carta viva do Evangelho. Na medida do possível, vamos transformando em pessoas melhores para ajudar o mundo a se melhorar. E Emmanuel nos instruiu o seguinte: se você quer melhorar, você tem que ser bom. Se você é uma pessoa boa, de você só vai sair bons pensamentos, boas palavras e boas ações, né? Então, a gente tem que lembrar que nós precisamos nos modificar para melhor. Lembrar, né, da Joana de Ângeles, que disse que nós somos seres gregários, vivemos porque convivemos. Então, eu vou pegar aqui esse livro, ó, Na Luz da Vitória, do Zé Carlos de Luca, e trazer uma colocação do André Luiz. Um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. André Luiz. E o filósofo italiano Piero Ferrucci disse que, em matéria de convivência, estamos em pleno processo de esfriamento global. Comunicamos de forma cada vez mais impessoal e apressada, a temperatura das relações interpessoais é cada vez mais baixa, valores como lucratividade e eficiência são priorizados em detrimento do calor humano. É a idade do gelo. E diz o De Luca, a impressão que se tem é que estamos nos tornando cada vez mais frios, indiferentes, competitivos, ríspidos, intolerantes e cegos para o outro. Nossos relacionamentos estão empobrecendo e pagamos um alto preço por isso. Pesquisas diversas apontam que cultivar relacionamentos saudáveis e duradouros é um fator importante para a nossa saúde mental e física e um bom aliado para a longevidade. Desenvolver uma competência emocional para aprender a conviver bem com as pessoas é uma das tarefas mais importantes da nossa vida, pois a nossa felicidade está mais associada aos relacionamentos do que propriamente aos nossos bens materiais. Vai chegar um momento da nossa vida em que nenhum sucesso profissional financeiro compensará nosso fracasso nos relacionamentos. Então, a grande pergunta é como desenvolver essa competência. Então, a primeira lição de uma possível cartilha do bem conviver passa pela necessidade de diminuirmos a circunferência do nosso individualismo, sem que isso signifique a perda da nossa individualidade. Continuaremos a ser nós mesmos, mas a redução do nosso egoísmo é vital para que o próximo também faça parte do enredo da nossa vida, em cujo palco a felicidade é encenada a todo instante. E olha, isso é muito interessante. Ele diz assim, ó, o De Luca, ninguém será maduramente feliz fazendo carreira solo. Então, o filósofo Alexandre de Olim diz, todos nós estamos a bordo do mesmo barco. Daí o extremo perigo de agir uns contra os outros. Porque raiz considerar o outro como um adversário, um concorrente, esquecer que todos homens e mulheres são membros de uma mesma equipe aspirando à felicidade. E a gente tem que lembrar que Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Então, eu vou dar para vocês, assim, o que, na realidade, né, acontece comigo, é que eu procuro, né, na medida do possível, ter esse bom relacionamento com as pessoas que estão à minha volta, né? Então, sempre, agora a gente está meio parado, não pode se visitar, mas olha só, teve um pouco antes da pandemia, eu fui ao Rio, passei uns dias lá, né? E aí, quando eu voltei, a Iná até ia fazer palestra lá em Nova Era, e eu estava uma semana sem ver minhas amigas. Fiz um bolo e telefonei para elas e disse, olha, 9h30 a gente está passando a Emanuel Honório, que tal vocês virem comer um bolo com um café? E ficamos até que meia-noite e eu as levei de volta. Isso foi muito bom para nós. Seu Gilberto é outro que faz questão da nossa presença, porque a gente vai estar sempre brincando, conversando. Ele nos adotou. Então, agora a gente não está indo por causa deles, são idosos. A minha vizinha aqui, de 86 anos, também, ela falou, puxa, eu fico tão sozinha, passei a fazer o quê? Ir aos domingos lá. E veio essa pandemia, o que eu fiz agora?
Todos os dias eu converso 45 minutos por aí com ela, porque às 5 eu tenho um grupo para a gente fazer oração. Ela fica na varanda dela dos fundos e eu fico na minha janela, né? Então, agora, o que que nós duas temos feito, e a Iná? Foi na Páscoa, no Dia das Mães, é aniversário das amigas, a gente vai no portão das pessoas, toca a campainha e dá felicitações, sem beijo, sem abraço, de máscara, e vamos embora. Gente, a gente precisa fazer isso com as pessoas. A gente precisa entender que nós nos precisamos, né? E isso é amar uns aos outros. E é interessante que o De Luca traz aqui o depoimento de um abade, o Norker Wolff, que é o maior representante da Ordem dos Beneditinos do mundo, que ele fala o seguinte: o amor ao próximo é, às vezes, um simples interesse pelas pessoas que facilmente deixamos de perceber. Precisamos estar atentos a essas pessoas que nos são invisíveis. Muitas delas podem estar bem diante do nosso nariz. Gente, temos que prestar atenção nisso aí, a gente tem que prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta, né? Seja amigo, parente ou vizinho, não é para ficar bisbilhotando a vida deles, não. Mas a gente tem que prestar atenção na atitude deles. Exemplo, aí tem uma pessoa que ela é muito brincalhona, né? Ela é efusiva, dinâmica, de repente ela começa a ficar isolada, muito tristinha, a gente tem que ficar de olho, porque ela pode estar entrando em depressão e pode chegar a um suicídio, né? Então a gente também vê pessoas que se suicidaram na família, as pessoas veem, nem notei, mas será que não olhou para a cara da pessoa, não viu que os olhos estão pedindo socorro? Então a gente vê muito disso, né? Que as pessoas hoje em dia chegam em casa, um vai para o quarto, vai para o outro quarto, e ninguém conversa, ninguém se vê. Então fica difícil assim de ajudar, né? Então, reforçando, né? Que o Emmanuel falou, caridade começa em casa, né? E a gente então vai vendo o seguinte, que temos que estar mais atentos agora nesses dias tão problemáticos, né? As pessoas desempregadas, criança dentro de casa o tempo inteiro. Muitas vezes as pessoas ficam irritadiças, né? De mau humor, com convívio fica muito ruim, né? E tolerância zero, paciência zero, né? Sem entender que a gente tem que se tolerar, se perdoar, né? Para que esses relacionamentos possam melhorar, né? Mas chega um ponto que às vezes é insuportável. Então, pode haver realmente riscos de suicídio, sim. Então, a importância da gente ter os olhos de Jesus para com todos e agir segundo, né, a seguinte forma. Ter atitudes como simpatia, delicadeza, doçura, gentileza, afabilidade, brandura, perdão, que são interruptores de luz que iluminam nossos relacionamentos. Parece que hoje em dia não está mais em moda, né? Isso daí. E em nome da defesa dos nossos interesses, estamos nos tornando agressivos, azedos, irritadiços, grosseiros, isso é o De Luca falando, mal educados muitas vezes. Então, tal maneira de proceder não ilumina nossas vidas, apenas faz explodir bombas de ódio que vão machucar a todos. Por isso, Francisco de Assis afirmou que a delicadeza é a irmã da caridade, pois ela apaga o ódio e incentiva o amor. Então, lembrar que gentileza gera gentileza. Gente, eu conheci o Gentileza lá no Rio. Aquele todo de branquinho, aquela barbinha, né? E se a gente seguir essa instrução dele, nós teremos aqui muitos benefícios, não? Então, não sei se vocês notaram, né, que em alguns prédios que a gente às vezes entra, é residencial, as pessoas entram olhando para o teto para ninguém se cumprimentar, né? E aí, é interessante a gente ver a importância da delicadeza. Vou contar para vocês. Há uns anos atrás, eu entrei num ônibus, como sempre, a minha vida inteira, onde eu entro, cumprimento as pessoas. E ao pagar a passagem, né, eu dei um bom dia para o trocador. O trocador deu um maior berro. Meu Deus do céu!
Trabalho há 20 anos nesta empresa, nunca ninguém me deu bom dia. Todo mundo olhando para minha cara. Mas ele me abençoou tanto, valeu a pena, né? E eu não deixei de cumprimentar. E tem uma história ilustrativa bem bacana sobre isso. É o dono de um frigorífico, ele estava dando reunião lá dentro. Nisso, o pessoal foi saindo e o último bateu a porta. Sexta-feira. Ele pensou, estou morto. Ah, mas quando chegar em segunda-feira, eu não estou mais aqui, estou aqui, já morri. 10 minutos depois, a porta abre. Ele quase cambaleando nos pés lá do zelador. Como é que você soube que eu estava aqui? É simples, doutor. O senhor entra, me cumprimenta e conversa comigo. O senhor sai, conversa comigo e me dá uma boa noite. O senhor não passou, todo mundo foi embora. 10 minutos depois, eu falei, está com problema, vou ver onde está o doutor. Olha a importância da gentileza. Então, acho que ficou bem claro que a gente precisa agir como Jesus em relação ao próximo, né? Com os olhos de Jesus, né? Atitudes amorosas de Jesus e entender que juntos nos transformamos, nos modificamos, né? Exercendo o caminho que Jesus traçou para nós. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ao Pai será através de mim. Então, nós temos que aprender, né, a conviver, que nossa vida é um eterno aprendizado, né? E que as nossas ações devem estar sempre dirigidas pelo amor incondicional. Então, que a gente entenda a importância do Consolador prometido, que é o caminho trazido por Jesus, que nos oferece, né, todo um ensinamento em que a gente tem que lembrar que Kardec disse: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, a importância da instrução, para entender o caminho, para colocar ele em prática no nosso dia a dia, né? Então, é isso que compete a nós. Como foi importante, nesse momento que a gente está vivendo, as casas espíritas aproveitarem vamos dizer assim, instrumento, né? Em que a gente pode estar se vendo, pode estar levando a instrução, aprendendo, porque a gente tem que ter essa noção. Precisamos repetir, repetir, repetir os ensinamentos para orar, para que a gente possa entender que já está na hora de colocar em prática. Então, não existe, vamos dizer assim, ensinamento que seja chato ou porque está repetindo. Não, a gente tem que estar sempre buscando o ensinamento, mas tendo a convicção de que já é hora para nós de colocarmos em prática. O planeta está já caminho da regeneração. Cabe, então, a nós, né, entendermos isso. Então, nós vamos ficando por aqui, né? Que Jesus e Maria e Deus, nosso Pai, né, nos ampare hoje e sempre. Muita paz para todos nós.